Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. E hoje nós estaremos lendo os capítulos 37, 38 e 39 do livro do profeta Ezequiel. Amém? Vamos lá então? O capítulo 37 é bem conhecido, né? A famosa visão do Vale de Ossos Secos. A mão do Senhor estava em mim e me carregou para fora no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale e estava cheio de ossos. E me fez passar ao redor deles, e eis que eram muitos no vale aberto, e eis que estavam muito secos. E ele me disse: Filho do homem, podem esses ossos viver? Eu respondi: Ó Senhor, tu sabes. Novamente ele me disse: Profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: Ó vós, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que eu farei com que o fôlego entre em vós e vivereis, e colocarei tendões sobre vós, e farei crescer a carne sobre vós, e vos cobrirei com pele, porei fogo e porei fôlego entre vós e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como havia sido ordenado, e enquanto eu profetizava houve um ruído, e eis que uma agitação, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E quando eu contemplei, eis que os tendões e a carne vieram sobre eles, e a pele os cobriu por cima, mas não havia fôlego neles. Então ele me disse: Profetiza ao vento, profetiza ao filho do homem, e diz ao vento: Assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó fôlego, e respira sobre esses mortos, para que eles possam viver. E profetizei como ele havia ordenado, e o fôlego veio dentre eles, e eles reviveram, e se levantaram sobre os seus pés, e um exército extremamente grande. Então disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eles dizem: Os nossos ossos se secaram, e a nossa esperança está perdida. Nós estamos cortados fora por nossas partes. Porquanto profetiza e diz: Assim diz o Senhor Deus: Eis que o meu povo, eu abrirei os vossos túmulos, e vos farei sair dos vossos túmulos, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu tiver aberto os vossos túmulos, e o povo meu, e vos trarei de vossas sepulturas, e porei o meu espírito em vós, e vivereis, e eu vos colocarei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Diz que o Senhor disse isto, e eu cumpri, diz o Senhor. A palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: Além disso, filho do homem, toma uma vara e escreve nela, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Então toma uma outra vara e escreve nela, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel e seus companheiros. E ajuntas um ao outro em uma só vara, e elas se tornarão uma em tua mão. E quando os filhos do teu povo falarem, dizendo: Tu não nos mostrarás o que queres mostrar-nos com essas coisas, diz-lhes: Assim diz o Senhor: Eis que eu tomarei a vara de José, que está na mão de Efraim, e as das tribos de Israel, seus companheiros, e as colocarei com ele, com a vara de Judá, e farei delas uma vara, e elas serão uma só em minha mão, e as varas que eu escrevestes estará na tua mão, diante dos seus olhos. E diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei os filhos de Israel entre os pagãos, para onde eles foram, e os juntarei de todo lado, e os trarei para a sua própria terra, e os farei deles uma nação na terra, sobre os montes de Israel. E um rei será rei para com todos eles, e eles não serão mais duas nações, nem devem ser divididos os reinos, nem mais contaminarão os seus ídolos, nem com coisas detestáveis, nem com qualquer uma das suas transgressões, mas eu os livrarei de todas as habitações que pecaram, e os limparei. Assim eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Davi, o meu servo, será rei sobre eles, e todos terão um só pastor, e eles também andarão nos meus juízos, e observarão os meus estatutos, e os cumprirão, e habitarão na terra em que dei a Jacó, meu servo, porque os vossos pais habitavam, e habitarão nela, e eles e os seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre, e o meu servo Davi será seu príncipe para sempre. Além disso, eu farei um pacto de paz com eles, e será um pacto perpétuo com eles. Os estabelecerei e os multiplicarei, e os colocarei no santuário, no meio deles para sempre. O meu tabernáculo também estará entre eles. Sim, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E os pagãos saberão que eu sou o Senhor, que santifico Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Então, irmãos, a
profecia do Vale de Ossos Secos é bem simples de entender, representa a casa de Israel. Claro que é suscetível às aplicações? É. Mas ali, quando o exército se levanta, tendões, nervos, que ali, os ossos, né? Cada osso juntando seu osso, cresce a pele, tendões, nervos, significa a estruturação de Israel como Estado, um Estado independente, que se deu em 14 de maio de 1948. Mas faltava-lhes o fôlego, o espírito, então soprou sobre eles. Israel hoje é uma nação, mas não tem um espírito, porque só tem o espírito quem reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Isso acontecerá quando o próprio Cristo vier com poder e grande glória, julgar as nações, livrar Israel e estabelecer o seu reino. Aí sim é a hora que as duas tabuinhas se juntam, que o fôlego de vida entra neles, que o Espírito, né, é derramado sobre a nação de Israel, que será a plenitude de Israel. E aqui, mais uma vez, na parte final do capítulo 37, fala da restauração de Israel e o período do milênio, que será um período glorioso para Israel. E quando fala de Davi aqui, que governará, na verdade aqui é a semente de Davi, né? A resplandecente estrela da manhã, Jesus Cristo, o Senhor. Por isso que o nome é chamado de reinado messiânico, porque ele mesmo reinará sobre os povos. Irmãos, os capítulos 38 e 39, eu vou ler aqui, mas eu já vou dar um adendo aqui de início. Quando fala aqui da questão aqui de Gog e Magog, né? A questão de Gog e Magog, mais na frente a gente vai ver, né? Também lá em Apocalipse falando sobre isso. Alguns, dependendo da linha de interpretação escatológica, que é a doutrina do fim dos tempos, tem uma interpretação diferente. Mas, enfim, em resumo, Gog e Magog representa a totalidade das nações e o julgamento de Deus que um dia virá. Assim como os profetas já falaram, profecia contra Amon, Moabe, Filiste, Edom, assim também um dia as nações serão julgadas. Isso fica bem claro em Mateus 25, na separação dos bodes e ovelhas. Isso fica bem claro quando Paulo prega em Areópagos e diz que Deus julgará o mundo através de um varão e deu prova disso ressuscitando dos mortos. Então, antes de ler, deixa bem claro que Gog e Magog representa o juízo de Deus sobre as nações. Capítulo 38. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, posiciona a tua face contra Gog, terra de Magog, principal príncipe de Meseque, Tubal, e profetiza contra eles. E diz: Assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, principal príncipe de Meseque e de Tubal. E eu te virarei de volta e colocarei anzóis nas tuas mandíbulas e trarei diante e todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos eles vestidos com todos os tipos de armadura, com grande companhia, com broquéis e escudos e todos os manejando espada. Pérsia, a Etiópia, a Líbia e com eles, todos eles com escudo elmo. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma e do extremo norte das suas tropas e muitas pessoas contigo. Estejas tu preparado, prepara-te mesmo e toda a tua companhia que está reunida para ti, e se tu um guarda entre eles, para eles. Depois de muitos dias serás visitado, nos últimos anos tu virás à terra que é trazida de volta à espada e é juntada entre muitas pessoas contra os montes de Israel, que sempre foram desertos, mas é gerada dentre as nações, e habitarão seguramente todos eles. Tu subirás e virás como uma tempestade, serás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as suas tropas e muitas pessoas contigo, assim diz o Senhor Deus. E também virá suceder que, ao mesmo tempo, coisas virão à tua mente, e tu terás um mau pensamento, e dirás: subirei à terra de aldeias não muradas, eu irei àqueles que estão em repouso, que habitam seguramente, todos eles habitando sem muros e não tendo barras nem portões, para tomar despojo e tomar depressa, para vir a tua mão sobre os lugares assolados que estão agora habitados, e sobre o povo que está reunido entre as nações, o qual adquiriu gado e bens e habita no meio da terra. Sebá e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os jovens e todos os seus jovens leões te dirão: és tu vindo para tomar o despojo? Ajunta-te a tua companhia para tomar a presa, para carregar a prata e o ouro, e para tomar o gado e os bens, para levar o grande despojo? Porquanto, filho do homem, profetiza e diz a Gog: assim diz o Senhor Deus, no dia em que o meu povo de Israel habitar seguramente, tu saberás, e virás do teu lugar à parte do norte,
tu e muitas pessoas contigo, todos eles montados sobre cavalos, uma grande companhia e um poderoso exército. E tu dirás contra o meu povo de Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. Isso será nos últimos dias, e hei de trazer contra a minha terra, para que os pagãos possam me conhecer, quando eu for santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Assim diz o Senhor Deus: és tu aquele que eu falei nos tempos antigos, pelos meus servos, os profetas de Israel, os quais profetizaram naqueles dias muitos anos que eu teria contra eles, e acontecerá no mesmo tempo, quando Gog vier contra a terra de Israel, diz o Senhor, eis que a minha fúria subirá à minha face, porque no meu ciúme e no fogo da minha ira eu falei, certamente naquele dia haverá grande temor em Israel, de tal modo que os peixes do mar e as aves do céu e os animais do campo e todas as coisas rastejantes que estejam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão à minha presença, e os montes serão derribados, os lugares íngremes cairão, e todo o muro cairá ao chão, porque eu chamarei uma espada contra eles através de todos os seus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada homem será contra o seu irmão, e contenderei contra eles com peste e com sangue, e choverei sobre eles, sobre as suas tropas e sobre muitas pessoas que estão com eles, uma transbordante chuva e grandes pedras de granizo, fogo e enxofre. Assim me engrandecerei e me santificarei, e serei conhecido aos olhos de muitas nações, e eles saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 39. Porquanto, filho do homem, profetiza contra Gog e diz, assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra ti, ó Gog, principal príncipe de Meseque e de Tubal, e eu te virarei de volta e te deixarei uma sexta parte, e far-te-ei subir parte do norte, e trarei sobre os montes de Israel. Eu atingirei o teu arco da tua mão esquerda, e farei com que as tuas flechas caiam de tua mão direita. Tu cairás sobre os montes de Israel, tu e todas as tuas tropas e o povo que estão contigo, te entregarei aos pássaros vorazes de todo tipo e os animais do campo para seres devorado. Tu cairás sobre campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus, e eu enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam descuidadamente nas ilhas, eles saberão que eu sou o Senhor. Então eu farei o meu santo monte conhecido, e no meio do meu povo de Israel, e não mais deixarei poluído o meu santo nome, e os pagãos saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que é vindo e é feito, diz o Senhor. É este o dia o qual eu tenho falado, e aqueles que habitam na cidade de Israel irão adiante e acenderão e queimarão as armas, tanto escudos como broquéis, e os arcos e as flechas, os bastões de mão e as lanças, e eles queimarão com fogo por 7 anos, de maneira que não tirarão madeira alguma do campo, nem cortarão nada nas florestas, porque eles queimarão as armas com fogo, e despojarão aqueles que os despojaram, e roubarão aqueles que roubaram, diz o Senhor Deus. E acontecerá que naquele dia eu darei a Gog um lugar de sepultura em Israel, no vale dos passageiros, no leste do mar, e pararão os narizes passageiros e enterrarão Gog na sua multidão, e eles chamarão no vale de Ramon Gog, e a casa de Israel estará enterrando durante 7 meses, para que eles possam limpar a terra. Sim, todo o povo da terra os enterrará, e será para eles um renome no dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. E separarão homens de contínuo trabalho, percorrerão a terra para que eles, juntamente com os que passam, sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra, para limpá-la durante 7 meses, e farão a busca e os passageiros para passarem na terra. Quando algum deles vir o osso de um homem, e entrarão e colocarão um sinal junto a ele, até que os enterradores tenham enterrado no vale de Ramon Gog. E também o nome da cidade será Ramona. Assim eles limparão a terra. Tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, fala a toda ave emplumada, a cada animal do campo, reuni-vos, vinde, ajuntai-vos de todo o meu sacrifício. Eu sacrifico por vós um sacrifício grande sobre os montes de Israel, para que possais comer a carne e beber sangue. Comereis a carne dos poderosos, bebereis o sangue dos príncipes da terra, de carneiros, de cordeiros, de cabras, de novilhos, de todos os cevados de Baçã. Comereis a gordura até que estejais cheios, e bebereis sangue até que estejam bêbados do meio do sacrifício que eu sacrifiquei para vós.
Assim sereis fartos, e a minha mesa com os cavalos e carruagens, com os homens poderosos e todos os homens de guerra, diz o Senhor. E eu colocarei a minha glória entre os pagãos, e todos os povos, todos os pagãos verão o meu juízo que eu executei e a minha mão que eu pus sobre eles. Assim, a casa de Israel saberá que eu sou o Senhor Deus naquele dia em diante. E os pagãos saberão que a casa de Israel foi ao cativeiro por sua iniquidade, porque eles transgrediram contra mim, porquanto eu escondi a minha face deles e os entreguei na mão dos seus inimigos. Então eles cairão todos à espada, de acordo com sua impureza, de acordo com suas transgressões que têm feito a eles, escondi a minha face deles. Meu Deus. Então, meus irmãos, essa parte aqui mesmo aqui que fala, ó, das pessoas mortas, que as aves do céu viriam para comê-los, né? Isso aí também está lá no livro de Apocalipse, né? Que fala que onde cai o cadáver, ali se ajuntará as aves. É bem interessante isso aí, né? A associação, né? Entre os... Falando, né? Do juízo sobre as nações. A parte final aqui, restauração de Israel. Porquanto assim diz o Senhor Deus, agora eu trarei novamente o cativeiro de Jacó e terei misericórdia da casa de Israel e serei ciumento por causa do meu santo nome. Depois de eles tiverem carregado sua vergonha e todas as suas transgressões pelas quais transgrediram contra mim, quando habitarem seguramente em sua terra, ninguém os deixará temerosos. Quando eu os tiver trazido novamente dos povos e os tiver ajuntado das terras dos seus inimigos e for santificado por eles à vista de muitas nações, então eles saberão que eu sou o Senhor Deus, que vos fez ir ao cativeiro entre os pagãos, mas eu os reuni em sua própria terra e não mais deixarei nenhum deles lá. Nem esconderei mais a minha face deles, porque eu derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor. Então, no milênio, tá, irmãos? É um tempo em que o Espírito será derramado sobre Israel. Nós vamos falar mais disso, principalmente nos profetas menores. O livro de Zacarias, por exemplo, faz muita referência a essa questão do derramamento do Espírito Santo sobre a nação de Israel. Amém? Obrigado por assistir mais esse vídeo. Que os irmãos deixem lá o seu joinha para que o YouTube considere o conteúdo como relevante. Que os irmãos possam se inscrever no canal. Que os irmãos possam também compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Compartilhe com seus contatos, com seus grupos, com seus amigos, tá? E claro, em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.